Boa noite, pessoal. Nossa penúltima aula de Kotlin. Então, esse é meu e-mail para quem tiver dúvidas. Primeiramente, queria dar uma reforçada aqui nesse operador in. Então, a gente já viu alguma coisa dele nas outras videoaulas, mas ele pode ser usado tanto num for, como no primeiro caso ali, no qual a variável i vai ser todo o nosso alfabeto. Então, cada vez que ela entrar na iteração ali da repetição, ele vai ser o A, depois o B, depois o C, assim sucessivamente até o Z. E ele também pode ser usado no condicional. Então, ali no caso, aí eu estou testando num if, se o C está dentro do intervalo de A a Z, né? Naquele intervalo ali, naquele range. A gente pode testar, como eu falei antes, o intervalo. Então, aqui eu estou fazendo uma função, que é uma expressão só, no qual ela recebe um caractere C, e eu estou testando se o C está dentro do intervalo de A a Z, tanto no minúsculo quanto no maiúsculo. Por isso que eu estou usando aquelas duas barras verticais que representam o operador lógico OU. E ali embaixo eu estou usando essa função duas vezes. A primeira vez com o caractere que vai me retornar verdadeiro, true. E a segunda vez com um asterisco. Então, como ele não é uma letra e não vai dar verdadeiro nenhum dos testes que eu fiz ali em cima, ele vai me retornar falso. Uma outra forma de fazer a mesma coisa seria, de fazer esse intervalo, seria usando o operador lógico E, que são dois E's comerciais. Aí eu estou testando se meu caractere se é maior ou igual a e se ele é menor ou igual a Z. A gente pode negar o operador in também, basta botar o sinal de negação antes, com a exclamação. Aí eu estou verificando se ele não está no intervalo. Então aqui eu quero testar na função isNotDigit para verificar se o caractere C que foi passado como parâmetro não está dentro do intervalo de 0 a 9. Ou seja, ele não é um dígito, não é um número. Ali eu estou passando o caractere X, que é uma letra, e ele vai me retornar verdadeiro, ele não é um número. Posso usar dentro de uma condição when, esse condicional, que nem a gente já mostrou em algum exemplo da última videoaula. Então ali eu estou testando usando vários ins para testar se está dentro de um intervalo, se não está dentro do outro, e assim sucessivamente. Aqui alguns exemplos de intervalos. Então a gente tem ali, primeiro, dois intervalos inteiros, lembrando que o until não coloca o último valor. Estou usando ali um intervalo de caracteres e também posso usar um intervalo de strings ou de objetos. Posso, além de fazer aquela ideia de o que vocês acham que está acontecendo ali no primeiro in. Então, no primeiro in a gente tem ball, que é uma palavra, eu estou testando dentro de um intervalo de A a K. Isso significa que ele vai ver se o B de ball está entre A e K, que vai ser verdadeiro. A mesma coisa pode ser feito com os dois testes embaixo, usando compare to ou usando o menor ou igual, vai funcionar da mesma forma. E a gente não consegue fazer isso em Java, né? Fazer essa comparação direta entre strings, só usando compare to. Aqui eu estou testando se o ball está dentro de A a K, vai dar verdadeiro, porque o B vem depois do A. E no caso do ZU, o Z não está entre A e Q, é entre A e K, então ele vai dar falso. Quando eu estiver fazendo comparação entre objetos, obrigatoriamente eu vou ter que usar o compare to, né? Então eu preciso implementar ali a interface comparable, e aí eu vou fazer do jeito que eu quiser. Vou usar para comparar os atributos que eu quero, usando o seu respectivo compare to de cada atributo. Posso verificar se tem dentro de um if, usar o operador in para verificar se ele está dentro de uma coleção ou não. Então isso simplifica bastante, né? Seria o equivalente ao contains de uma lista, por exemplo. Aqui vocês conseguem baixar esse conteúdo que eu mostrei até agora. Além disso, a gente tem como tratar exceções em Kotlin. A grande diferença que tem em Kotlin e Java para exceções é que não tem uma diferenciação entre exceções verificáveis e não verificáveis, checked and unchecked exceptions. Então, na prática, Kotlin não vai ter o checked exceptions. Dessa forma, eu reduzo um pouco a quantidade de código, a quantidade de try-catch que eu tenho que colocar, e isso deixa o nosso código um pouco limpo, principalmente quando é um projeto muito grande, né? E em Kotlin, para indicar que um código pode gerar uma exceção, eu tenho que usar a notificação @throws, para dizer que aquele código pode lançar uma exceção. Então aqui, na hora de lançar uma exceção, eu vou fazer que nem Java, lembrando que eu não vou precisar colocar o new, posso omitir isso. Então vou dar um throw num objeto, nesse caso aqui, de argumento ilegal, porque ele não está no intervalo de 0 a 100. Na hora de usar um código que pode gerar uma exceção, eu tenho que usar o try-catch, que nem a gente fazia em Java. E a anotação é essa. Então, @throws, aí eu tenho que dizer que tipo de objeto de exceção, filho de exception, que ele pode lançar.
Então aqui é uma comparação entre dois códigos em Java e Kotlin. Então à esquerda ali eu tenho a minha classe Java usando o try-catch. Já em Kotlin eu já posso usar o throw direto e ali do lado eu tenho o mesmo exemplo usando a notação throws e em Java usando o try-catch. Então aqui eu venho com uma pergunta para vocês, levando em consideração aqueles dois códigos em Java ali. Qual é a diferença entre chamar foo e bar ali em Java? O que vai acontecer? Sendo que em Kotlin a gente tem a função bar tem a notação throws e no caso do foo não. Então vocês acham que não tem diferença? O código que chama foo compila, mas não que chama bar, ou o código que chama foo não compila e o que chama bar sim. O que vocês acham, hein? O que acontece é que o que chama foo não compila porque a gente não botou a notação @throws. O que acontece? Eu tenho ali, ele fica até com erro de compilação, ó. Quando eu digo que eu dou um throw de uma exceção e eu não coloco a notação, ele já não vai deixar eu lançar isso sem fazer a notação antes. Então é o que acontece ali quando eu tento dar o try-catch disso, ó. Eu tento dar o try-catch, mas ele diz, não, mas o teu código não gera exceção porque não tem o @throws. Então ele já dá um erro de compilação nesse caso. Esse é o erro que acontece. E por enquanto é isso de exceções, vocês podem baixar aqui. Para não ficar alguma coisa para trás, eu resolvi criar um projetozinho aqui em Kotlin, ali no IntelliJ, para mostrar alguns exemplos básicos de algumas coisas. Então eu tenho alguns exemplos aqui de criação de arrays. Então nesse primeiro exemplo, o que a gente está fazendo? Eu estou criando um array de inteiros, estou usando a função arrayOf, com esses três valores, 1, 2, 3, e depois estou usando o lambda aqui para fazer um for each a partir desse array, e dentro de cada execução do for each eu vou ter um valor x. Então a primeira vez que eu entrar no for each vai valer 1, a segunda 2, assim sucessivamente. O que eu estou fazendo? Cada vez eu vou lá e mostro o conteúdo desse cara. Aqui criei um array de outra forma, então criei um array com 3 posições e aí usei um lambda aqui para criar. Então aqui eu estou criando um vetor 0, 2 e 4. Aqui eu criei um vetor de nulls, de inteiros, com 3 posições, então na prática eu crio isso, null, null, null. Aqui eu criei um array de doubles, então eu uso essa função aqui, double arrayof, com esses dois valores. Como é um array de doubles, eu já posso chamar a função average também, que existe, eu posso calcular a média, já tem a função pronta. Aqui eu criei um array de inteiros, também posso chamar a média. E aqui eu criei um array genérico de 5 posições, então aqui eu vou fazendo aquele cálculo, já transformando tudo para string, e aí eu posso fazer um for e percorrer cada um dos parâmetros ali. Aqui eu tenho um exemplo de strings usando o trim margin, que remove o que eu tenho de excesso antes da minha string começar e depois. E aqui eu tenho uma comparação entre o igual igual e os três iguais. Então nesse caso aqui ele vai retornar falso, porque esse cara aqui e esse cara aqui não são exatamente o mesmo conteúdo. E para finalizar, como eu não mostrei antes, seria interessante vocês saberem como interagir com o usuário aqui por linha de comando. Então, o readline é a função que a gente pode usar para leitura de valores. E aqui ele sempre lê uma string, parecido com o que acontece em Python. E esses dois asteriscos servem para tratar a exceção de null pointer, caso venha vazio. E eu estou chamando a função split como delimitador o espaço em branco. Então aqui, quando a gente executa, eu já vou ler dois valores separados por um espaço, vou dar o split dessa string e vou salvar já em um par, ó, de valores A e B. Só que o que vai vir com o conteúdo é string. Por isso que eu preciso transformar para inteiro, ó, tanto o valor de A quanto o valor de B. Chamo a função aqui de baixo, passo os dois valores A e B, 10 e 20. Testo se 10 é maior que 20, não é. Vai para o else, vai retornar o 20. E esse valor 20 é passado aqui, ó, e é mostrado na tela. O maior valor entre 10 e 20 é 20. Quando a gente dá o Enter, é o que acontece. Valeu! Próxima aula a gente termina esse curso de Kotlin. E aí depois a gente pode passar para Android, hein?